O discurso é lindo. O Amolindo. discurso do Amolindo é lindo. Olha, o discurso é bonito, mas chega na hora. Chega na hora. Primeiro, essa turma é vaidosa. Total. Essa turma só olha o umbigo. Essa turma, na largada, ele já sai um matando o outro, porque fala, eu sou mais bonito que você. É o protagonista do negócio. É uma turma de nona categoria. Por quê? Porque não tem nenhum objetivo a não ser olhar o próprio umbigo. Na minha humilde opinião. Eu concordo. Na minha humilde opinião. E isso Então, é um diagnóstico de um problema, porque no Brasil a gente não tem um funil de formação de lideranças políticas bom. Hoje em dia, quem que são os líderes políticos de fato fortes no Brasil? São pouquíssimos. Fala um. E geralmente muito mal formados. Então, você vê, por exemplo, Lula, que é um líder político relevante no país. É um cara que é mal, não tem uma formação boa, é um cara inteligente, mas ao mesmo tempo institucionalizou a corrupção no Brasil. Do outro lado, a gente tem um Bolsonaro, que todo mundo já entendeu que não consegue responder a pergunta 7 vezes 8. Um cara extremamente limitado, capacidade cognitiva muito baixa. E tá lá justamente para, enfim, com todas as possibilidades de fazer as mudanças importantes na mão, e não vai fazer. Então, esses são dois dos maiores líderes políticos no Brasil que são péssimos. Sem falar em critérios de transparência, de honestidade, de valores. Qual é o outro nome? A gente não vai ter. Então, a gente não vai ter no Brasil, faz o quê? nas próximas décadas, pessoas que a gente fala assim, não, esses caras têm uma geração de pessoas, de políticos, que falam, bom, esses caras são transparentes, são honestos, têm uma visão de país, de fato topam se sacrificar pelo país, inclusive abrindo mão de candidatura e por aí vai. Eu, como filiado e deputado do Novo, eu gosto muito do João Amoedo. Eu não vou esconder, eu gosto muito dele. Legal. Eu acho que ele é um nome muito importante pro Novo no ano que vem. E, no meu ponto de vista, ele tem que sair candidato a presidente. Ele tem que sair. E ele tem o entendimento também que, se em algum momento a necessidade de uma terceira via for maior, é um cara que tem a firmeza e tem os valores corretos para falar assim, olha, vamos ver quem aqui é mais viável, com uma carta de compromisso para fazer com que essa pessoa vá para frente, seja ele ou não. Agora, seja ele mesmo ou não. Daniel, Marinho, a pergunta do Marinho. Para que isso prospere, a candidatura dele, ele está até enfrentando uma retenção ali dentro do partido, especialmente a bancada federal do Novo em Brasília, que não exatamente está alinhada com ele, né? Você, ao contrário da maioria lá, também já está advogando pelo impeachment do atual presidente. Sim. Você diz que tem, enfim, material jurídico para embasar essa situação. Muito. E eu queria te perguntar, cara, e não só sobre essa sua defesa forte aí do possível impeachment, que, na minha visão, não tem um terreno político que encontra eco, né? Mas tudo bem, queria ouvir de você. Isso é secundário. Não, tudo bem, tudo bem. E em relação ao Partido Novo e o racha interno, como é que faria para viabilizar ele nessas circunstâncias? Então, o que acontece é que, no final de contas, o João Amoedo ele tem um pouco de resistência interna, porque ele identificou quem era o Bolsonaro e começou a bater no Bolsonaro antes de todo mundo dentro do partido. Eu mesmo demorei um pouco mais para falar assim, não, realmente, reforma administrativa, reforma tributária profunda, do jeito que o Brasil precisa, não sai mais. Isso não vai acontecer. Privatizações óbvias que deveriam ser tocadas adiante não vão ser tocadas, porque ele está buscando ali um segundo mandato para poder fazer alguma coisa. Ou seja, é um cara que não entendeu a importância das reformas para o Brasil e não tem essa coluna vertebral mínima para ser um líder para o país. Então, quando o Amoedo ele é o primeiro a fazer esse questionamento e a bater no Bolsonaro, ele cria uma rejeição de pessoas que falam, poxa, calma, não é para tanto, porque as reformas ainda podem sair e você está começando a jogar contra. Só que quem entende o que é necessário fazer, qual que é o perfil ideal de alguém que toque uma reforma, como por exemplo uma reforma administrativa no Brasil, já tinha identificado há muito tempo que não ia acontecer. Por quê? Porque hoje no Brasil a gente tem 12 milhões de funcionários públicos. Todo mundo tem alguém na família ou conhece alguém que é funcionário público. Essa pessoa que tope fazer uma reforma administrativa, que mude a maneira como o Estado brasileiro gere recursos humanos, gere os funcionários públicos, questão dos benefícios, de progressão, de estabilidade ampla e restrita do funcionalismo e tudo mais, essa pessoa vai comprar briga com ao menos um integrante de todas as famílias do Brasil. Você precisa ter uma coluna vertebral, uma convicção de que isso é importante, mas tão grande
tão grande que isso sozinho é um legado de 4 anos de um mandato de presidente, de um dos melhores mandatos da história do Brasil. Agora, Daniel... E alguém como o Bolsonaro não ia fazer isso. O Amoedo percebeu lá atrás. Fez. O PT fez alguma coisa? Ninguém fez. 30 anos. Não, exatamente. A única reforma... Chegar a querer fazer... Mas aí que tá. Não, chegar é que nem o Bolsonaro. Falou, mas a gente sabe que não governa. Do jeito que você fala, parece que o Amoedo ele não governa porque ele não tá preparado pra isso. O Amoedo vai pegar o patinete. Vai pegar meia dúzia lá. Como que ele vai fazer? Não é simples. Não é simples. Mas tem 2 maneiras também de fazer com que uma reforma aconteça. Ela precisa de liderança. A primeira delas é o presidente tomar a liderança, gastar capital político para fazer com que ela aconteça. Então, ir lá em horário nobre, fazer um pronunciamento para o país inteiro, mostrar que isso é prioritário, sabe? Isso é o que um líder que de fato acredita nas reformas faria. Então, a gente tem que fazer acontecer, talvez não vai sair a ideal, mas a gente tem que levar isso para frente. Não polarizar. Então, assim, de forma técnica e tudo mais. A outra maneira é quando a sociedade lidera. E foi o que aconteceu na reforma da Previdência. A sociedade liderou, a sociedade falou, cara, as contas não podem implodir. Né? O Brasil não pode implodir. A gente tem que fazer a reforma da Previdência. Ela aconteceu. Só que, em todos esses tempos que a gente teve, faltou todas as possíveis lideranças políticas que poderiam gastar o capital político para fazer as reformas acontecerem, não fizeram. E você acha que na Previdência o Bolsonaro não fez nada? O que ele fez foi flexibilizar as regras para os militares. O Bolsonaro não fez nada. Não. Ele colocou... Ele fez muito do básico, que foi enviar uma proposta, né, através do Ministério da Economia. Essas mudanças que nós tivemos aí no coisa, não aconteceu nada. Mas o que aconteceu é o seguinte, a reforma da Previdência não aconteceria se a sociedade não liderasse. Porque o Congresso estava pressionado pela sociedade. As coisas acontecem ali no Congresso. Se isso não tivesse acontecido, se a sociedade não tivesse falado assim, chega, a gente precisa acertar as contas públicas, o principal ponto agora, e mais imediato, urgente, importante para o médio e longo prazo, é a reforma da Previdência, isso tem que sair. Se vir